Bom dia, tudo bem? Bom, hoje a gente vai fazer a leitura de Oséias 2. Na verdade, não é bem a leitura, mas são alguns pontos que eu gostaria de mencionar, tá bom? Então, aqui, né, no capítulo 2, é apresentado acusações contra a esposa infiel e, ao mesmo tempo, a reconciliação, né? O que poderia acontecer com a esposa infiel caso ela voltasse, né, para o caminho. Então, assim, aqui diz assim, né? É, a esposa infiel, que no caso era Israel, disse assim: Irei atrás de outros amantes e me venderei a eles em troca de comida e água, em troca de roupas de lã e de linho, em troca de azeite e bebidas. Então, assim, né? Muitas vezes a gente recebe, né? Trazendo para os nossos dias, a gente recebe o carinho do Senhor, a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor. E ainda assim, vamos atrás de outros alimentos espirituais, vamos dizer assim, que não seja a Bíblia, a palavra de Deus. Então, muitas vezes a gente dá as costas para Deus, mesmo sabendo que Ele é Deus, né? E aí, o que o Senhor diz a respeito dessa posição? Por isso a cercarei com espinheiros, levantarei um muro à frente dela, para fazê-la se perder em seu caminho. Quando correr atrás de seus amantes, não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então pensará: voltarei para meu marido, pois com ele estava melhor que agora. Então, assim, aqui na palavra mostra que Deus ele é capaz de colocar um muro à nossa frente, um muro com uns espinhos, para que a gente se perca no caminho que nós planejamos para a gente mesmo fazer, né? Quando a gente quer traçar o nosso próprio caminho, e aí a gente faz aquilo que a gente quer, que é aquilo que a gente tá com vontade, aquilo que a gente acha que é certo, sem antes conversar com Deus. O que Deus faz para a gente não se perder ainda mais? Ele coloca espinhos no nosso caminho, ele coloca muros à nossa frente para fazer a gente se perder do nosso próprio caminho, porque esse caminho não é o verdadeiro caminho. Então Deus ele faz isso, né? E aí, passando por essas situações, nós paramos e pensamos: vou voltar para Deus, porque estava melhor, né? Podia estar difícil, mas estava melhor, né? Porque quando a gente desobedece a Deus, nós estamos desobedecendo o Criador do mundo, aquele que é dono de tudo, que é a pessoa mais poderosa que a gente possa imaginar na face da terra, né? Aí, continuando a leitura no versículo 8. Ela não entende que tudo que tem sido dado por mim, né? Então, assim, nós não entendemos que tudo que nós temos foi dado por Deus: o trigo, o vinho novo, o azeite. Deles até mesmo prata e ouro, mas ela ofereceu meus presentes a Baal, né? Então, assim, Deus, ele nos dá o nosso sustento, né? Mas a gente vai lá e usa do dinheiro que Deus nos deu para desagradar a ele, né? Oferecendo nosso dinheiro a outras coisas, né? Aí, qual é a posição do Senhor? Agora, porém, tomarei de volta o trigo e o vinho, que lhe providenciei a cada colheita. Tomarei as roupas de lã e de linho, que lhe dei para cobrir sua nudez, e a deixarei nua em público, à vista de todos seus amantes. Ninguém será capaz de livrá-la de minhas mãos, né? Deus amando, ele faz algumas coisas em nossas vidas que não fazem sentido, mas é para que a gente consiga entregar para as mãos dele. É para que a gente consiga fazer o caminho que ele quer e não o nosso próprio caminho. Deixa eu ver o que mais eu quero comentar aqui. E aí no versículo 14 diz assim, né? Depois assim, de destruir, né? No versículo 12 fala assim: Destruirei suas videiras e figueiras, que ela diz ter recebido de seus amantes. Farei que se tornem densos matagais, onde animais selvagens comerão os frutos, né? Aí no versículo 14
Diz assim: contudo, eu a conquistarei de volta, ao deserto a levarei, e lhe falarei com carinho. No deserto, Deus fala conosco. No secreto, Deus fala conosco. Quando a gente quer conversar com Deus, Ele fala com a gente com carinho. Por mais que a gente tenha desobedecido, tenha feito errado, não tenha escutado, tenha tomado nossas próprias decisões e tomado nosso rumo, né? Deus, Ele permite que coisas ruins aconteçam. Mas é para o nosso bem, por mais que pareça que não, né? Mas quando a gente busca Ele de todo o coração, sem segundas intenções, mas simplesmente por estar na presença dEle, Ele fala com carinho, né? E aí, continuando no versículo 15: devolverei suas videiras e transformarei o vale de Acor numa porta de esperança. Ela se entregará a mim, como fez há muito tempo, quando era jovem, quando eu a libertei da escravidão do Egito. Lembrando que aqui, né, na palavra, está mencionando o povo de Israel. Então, o povo de Israel, ele era escravo. Ele sendo escravo, ele foi liberto. Quando ele foi liberto, ele procurou viver no caminho do Senhor, mas eles desobedeceram e se perderam, né? Então, mas houve aquele período em que houve obediência, né? Então, é assim como nós, né? A gente passou, às vezes, por momentos em que a gente queria, sim, viver de acordo com o que Deus tinha para nós, né? Por mais que parecesse que o nosso plano era melhor. E existe um momento na nossa vida onde a gente encontra Jesus, encontra Deus e tudo muda de sentido, né? De repente, tudo faz sentido. Só que aí, com o passar dos dias, com o passar dos anos, com o passar das circunstâncias em nossas vidas, a gente acaba querendo fazer a nossa própria rota. E Deus, Ele quer que a gente volte para o caminho correto, né? E aí diz assim no 19: eu me casarei com você para sempre, e lhe mostrarei retidão e justiça, amor e compaixão. Serei fiel a você e a tornarei minha, e você conhecerá a mim, o Senhor. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor, responderei aos céus, e os céus responderão à terra. A terra responderá aos clamores do trigo, das videiras e das oliveiras. E eles, por sua vez, responderão, Deus semeia. Então semearei uma safra de israelita, e os farei crescer para mim mesmo. Mostrarei amor por aquela que chamei não amada. E aquela que chamei não meu povo, direi, agora vocês são meu povo. E eles responderão, tu és nosso Deus, né? E aqui no versículo 20 é interessante a gente ver, ó. Serei fiel a você e tornarei minha, e você conhecerá a mim, ó Senhor. Então, Deus, ele simplesmente quer que a gente o conheça, que a gente o busque, que a gente vá atrás dele, não para depois tudo que ele nos dá a gente oferecer, né? Aqui dá exemplo ao Deus Baal, né? Mas tudo que a gente faz e acaba gerando frutos de desobediência, né? Acaba gerando obras de desobediência ao Senhor. É como se a gente estivesse oferecendo nosso dinheiro para alguma coisa que não é Deus, né? Então, assim, aqui nesse capítulo 2 a gente pode ver como Deus trata, como Deus conduz as nossas direções, como Ele quer que a gente permaneça firme, fiel e que Ele quer que a gente busque conhecê-lo, não simplesmente que a gente fique pedindo, com segundas intenções, para que as nossas vontades sejam supridas e a gente passa a se tornar preenchido por nós mesmos. Mas não, Ele quer nos preencher, ele quer que a gente esteja com o coração aberto, né? Com um coração verdadeiro nele. Amém? Então, era isso que eu queria comentar sobre o capítulo 2. Lembrando que a palavra é viva, e isso foi o que o Espírito Santo tocou no meu coração e com certeza ele vai tocar muitas outras coisas no seu coração. Amém? Fiquem com Deus.